Saúdo a todos com a santa paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Quantos estão contentes com o Senhor? Diga graças a Deus. Graças a Deus. Quem acredita em uma grande liberação da parte do Senhor hoje aqui, diga aleluia. Aleluia. Então pega a tua Bíblia comigo, por gentileza. Oh, glória. Pega a tua Bíblia comigo, por gentileza. O Senhor tem falado muito forte comigo em relação a essa palavra. E eu não vou perder a oportunidade de ministrar ela aqui. E ela está no segundo livro do profeta Samuel. Segundo livro do profeta Samuel, capítulo de número 9. Oh, glória. Segundo livro do profeta Samuel, capítulo de número 9. Tem algo de Deus para você hoje aqui. Amém. Creio que você vai receber em nome de Jesus. Segundo livro do profeta Samuel, capítulo de número 9. Iremos ler apenas um versículo. Iremos ler apenas um versículo, que é o versículo de número 1. Versículo de número 1, que diz assim: E disse Davi: há ainda alguém que ficasse da casa de Saul para que lhe faça bem por amor a Jonatas? E disse Davi: há ainda alguém que ficasse da casa de Saul para que lhe faça bem por amor de Jonatas? Poder se sentar. Amém, igreja? Amém. Quero glorificar e exaltar o Senhor pela oportunidade única que Deus está nos dando para juntos nós cultuarmos e exaltarmos o nome de Jesus mais uma vez e experimentarmos a vontade dele, que é sempre boa, perfeita e agradável. Quero louvar e exaltar ao Senhor pela vida de todos os irmãos que romperam barreiras e venceram obstáculos para estar aqui juntos, a fim de que nós possamos criar um ambiente para que Deus possa descer e mudar a nossa perdeu o teu equilíbrio emocional ou sentimental, ou não, pelas situações que aconteceram na tua vida durante o dia. Então você precisa entender que você não pode entregar o controle das suas emoções para situações como essa. Aí eu percebi que comecei a ficar atribulado, porque a minha mala tinha ficado lá em Atlanta, toda. Eu falei: André, para de se preocupar com uma situação que você não tem o controle. Neste momento nós precisamos entender que tem coisas maiores para nós se preocuparmos, como a nossa salvação. Então às vezes nós estamos tão apegados com coisas tão desnecessárias e acabamos perdendo a oportunidade de viver um milagre na presença do Senhor. E é por isso que nós estamos aqui essa noite, porque precisamos de um milagre, e sabemos que milagre é aquilo que eu e você não temos capacidade nenhuma de fazer, porque Deus, ele não vai mover uma palha naquilo que você tem capacidade de fazer, mas ele é poderoso para mover os céus naquilo que você não pode fazer. E é isso que eu quero profetizar essa noite, que Deus vai movimentar os céus naquela situação a qual não dá mais para você fazer nada. Deus vai chacoalhar o céu e liberar milagre, porque é tempo de você viver tempos extraordinários na presença dele. Eu quero que você receba essa palavra em nome de Jesus. Diga comigo: eu creio no meu milagre. Mais uma vez, eu creio no meu milagre. Que você possa tomar posse dele em nome de Jesus. A princípio eu não voltaria mais no Ministério A Bênção esse ano, né? A princípio já estava marcado para mim voltar só o ano que vem, mas eu glorifico e exalto a Deus pela vida do pastor Najib, da família dele, dos pastores, porque eles têm uma oração aí eficaz.
E eles disseram, não aceito, você tem que voltar esse ano. Eu falei, não dá, a agenda já está feita, já está completa, eu estou em outra igreja, toda terça-feira até o final do ano. Ele falou, não pode isso acontecer, nós vamos orar. Eu falei, pastor, pelo amor de Deus. Ele falou, não, nós vamos orar. Ele orou e a igreja do nada ligou cancelando, né, a agenda. Vocês acham graça nisso, Só para tirar uma dúvida, assim, uma coisa que fica uma questão. Isso não é oração contrária, não, gente? Uma macumbinha branca? Não interessa o que é, eu só sei que eu estou feliz com tudo que aconteceu. E eu vim hoje forte para profetizar na tua vida e declarar que tempos maiores serão liberados da parte de Deus sobre a tua casa. Diga, eu creio. Eu vi mais essa igreja, então eu me sinto muito à vontade para liberar aquilo que o Senhor já tem falado ao meu coração. O Geimer aqui, presente, Deus te abençoe, Geimer, poderosamente, está cantando ainda do jeitinho que eu ensinei. Como a pessoa, né, aprende rápido. Olha para quem está perto de você e diga assim, Deus vai transformar. Em nome de Jesus, você vai receber algo forte da parte do Senhor e o nome dele será glorificado. Tem muita coisa da parte de Deus para falar, então eu nem peguei os meus materiais para anunciar, mas eu trouxe bastante materiais ali. Quando eu digo bastante, eu trouxe vários temas diversificados, e se você me der a honra, eu quero indicar um tema que eu tenho a certeza que vai mudar a tua história e vai alimentar a tua vida espiritual. Então, se você tiver a oportunidade antes de ir embora, passa ali no balcão, eu quero indicar um DVD para você, e eu tenho certeza que é algo que vai transformar esses últimos meses, a fim de que você possa entrar no próximo ano em posse de vitória. Aí no teu lugar, diga assim comigo, Senhor, rasga tudo, mas fala comigo, eu preciso ouvir a tua voz. Amém. 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 Você começa a observar que o povo agora começa a dobrar os joelhos e pedir para Deus algo especial. Escuta, o povo dobra os joelhos e começa a pedir algo para Deus. Eu disse algo para Deus. Não, e agora o que o povo quer é um rei. Para um pouco. Eu disse que o que o povo quer é um rei. Porque todo mundo procura alguém para admirar. Todo mundo procura alguém que seja referência, todo mundo procura um espelho, todo mundo procura uma direção, todo mundo procura um alvo. Isso é do ser humano. Procurar alguém para admirar, alguém para te direcionar, para te aconselhar, para te discipular, para orientar. Por quê? Porque é do ser humano não conseguir vencer sozinho. E é o que eu costumo dizer, ninguém vence sozinho, vencer sozinho não é vencer, vitória não é vitória se você não tiver com quem compartilhar, ninguém é tão alguém que não precise de ninguém, a gente é mais gente quando entra mais gente na vida da gente, isso é simples. E aí você começa a observar que o povo queria um rei, o povo queria um rei, o povo de Deus sempre foi enjoado, e não queria assim, qualquer rei. O povo de Deus nunca pede qualquer coisa. E é bom isso, porque a Bíblia diz assim, ó, toma cuidado com o que você pede, para que depois você não se arrependa, porque Deus dá. Então, em nome de Jesus, vigia com o que você está pedindo. E eles estavam pedindo um rei. Eu disse que eles estavam pedindo um rei. Só que Deus não tinha um rei para o povo. Sabe quando você pede algo que Deus não tem para você? E é um perigo quando eu começo a pedir algo que Deus não tem para mim. Porque a verdade é essa, prova Deus dá, mas luta a gente acaba pegando com a mão. E aí o povo queria um rei, mas Deus não tinha um rei para o povo. O povo pedia um rei e Deus não tinha um rei para o povo. Para de pedir o que Deus não tem para você. Olha para quem está perto de você e diga assim, para de pedir o que Deus não tem para você. Deus não tem para você. Olha aqui para mim, olha aqui para mim. Você precisa fazer esse tipo de oração. Senhor, eu não quero nada que o Senhor não tenha para mim. Todas as oportunidades que eu tenho de orar, eu digo isso. Senhor, eu não quero nada que o Senhor não tenha para mim. Mas escuta uma coisa, tudo que o Senhor tem para mim, isso eu quero. Tudo que o Senhor tem para mim, isso eu quero. Tudo que o Senhor tem para mim, isso eu quero. Eu não quero nada que o Senhor não tenha para mim, mas tudo que Deus tem para me dar, isso eu quero. Deus não tem para você. O que Deus não tem para você. Olha aqui para mim. A Bíblia diz que aí Deus separa Saul. Aqui, ó, escuta. A Bíblia diz que Deus separa Saul. Deus separa Saul, o óleo cai sobre a cabeça dele. E a Bíblia diz que Saul era do jeitinho que o povo pediu. O camarada tinha aparência. A Bíblia diz assim, ó, Saul era belo, tão belo que dentre todos os homens não havia outro mais belo. E é esse versículo às vezes que deixou bolado, e eu já disse isso aqui uma vez.
Porque tem 3 vezes belo em um versículo. Sem necessidade, gente. Um belo, a gente já tinha o quê? Entendido. Sim ou não? Que a gente é a coisa do jumento, a gente não é. Um homem belo, pronto, ponto final, acabou. Ah, mas não, a Bíblia diz, era belo, tão belo que dentre todos os homens não havia outro mais belo. 3 belos. Nem o belo já tinha essa beleza dele. E a Bíblia relata, não adianta, se você ler a Bíblia, você vê que beleza é um dom. Você pode ler a Bíblia traz a beleza como um dom. Então na verdade você não é feia, é que esse dom na tua vida não rolou e você precisa aceitar. Não, mas eu já gosto mais do que Salomão fala. Salomão não fala que beleza é o dom. Salomão diz assim, ó, toda beleza tem seu tempo. Aí eu já acho mais confortante. Eu já acho o quê? Que é um abraço. Olha que gostoso. Toda beleza tem seu tempo. Olha que abraço para quem é feio. Na verdade, é um abraço. Por quê? Porque se toda beleza tem seu tempo, não é que você é feia, é que o tempo que você foi linda já passou. E a pessoa talvez que conheceu você agora não pegou esse tempo. E aí você começa a observar que não é todo mundo mesmo, gente, que tem a beleza. Mas o bom é que você não é bonita, mas já canta, né? Já toca, já prega. Por quê? Porque Deus já dá uma compensada de outro lado para a gente já não ficar meio depressivo vendo vulto com a síndrome do pânico. E aí você observa que o camarada era belo. E a Bíblia diz que Deus permitiu Samuel ungir ele, e ele foi ungido de uma forma que o Espírito Santo transformou ele em outro homem. O Espírito Santo transformou ele em outro homem. Mas a Bíblia diz que ele tinha um defeito. E é todo defeito que leva qualquer homem de sucesso ao fracasso. Algo chamado orgulho. Se você quer viver a derrota, seja orgulhoso. O orgulho é o caminho certo para a derrota. O orgulho é o caminho certo para o fracasso. Agora, se você quer caminhar para a vitória, seja humilde, seja simples, e você experimentar o melhor do Senhor sobre a tua vida. Então todo homem, antes de conhecer a derrota, ficou orgulhoso. Toda mulher, antes de conhecer o fracasso, ficou orgulhosa, ficou autossuficiente, ficou se achando, não me pegue, não me toque, não me rele, me deixa. E você observa que Saul ficou tão soberbo, tão orgulhoso, tão autossuficiente, que já caiu para macumba, já foi para feitiçaria, já incorporou os demônios lá, e já foi consultar as coisas que já morreram. E a Bíblia relata que Deus rejeitou ele. Deus rejeitou. Eu disse que Deus rejeitou, porque Deus não tem tempo para perder. Se você não dá glória, não tem problema, Deus vai pegar quem está do teu lado para começar a dar glória. Se você não quer que Deus foi procurar, não foi o povo que pediu, foi Deus que queria dar. Aqui ó, este rei que Deus foi procurar, não foi o povo que pediu, foi Deus que queria dar. E a Bíblia diz que Deus encontrou o filho de Jessé, o belemita. E a Bíblia relata que o nome dele era Davi. E Deus levantou ele como o novo rei. Escuta, Deus levantou ele como Deus levantou ele como o novo rei. E a hora que Deus chama Samuel para ungir Davi, escuta, a hora que Deus chamou o profeta Samuel para ungir Davi, a resposta de Samuel foi: não, eu não vou ungir Davi, porque se Saul descobrir que eu estou levantando um rei novo no lugar dele, ele vai me matar. A Bíblia relata que não era só medo que fez com que Samuel não quisesse ungir Davi, é porque ele teve dificuldade de entender que Deus estava levantando um novo, que Deus estava levantando um novo. Se você lê o primeiro e o segundo livro do profeta Samuel, você vai perceber que Samuel tinha um vínculo com Saul. Os dois se davam muito bem. Então, para Samuel entender que Deus estava levantando um novo, que Deus estava levantando um novo, é impressionante como o ser humano tem dificuldade de viver coisas novas. Toda vez que Deus vai fazer coisas novas, Ele tem que preparar a gente. Amém. Todas as vezes que Deus quer fazer coisas novas, Ele tem que preparar a gente, porque a Bíblia diz que eu e você já estamos acomodados e acostumados com as coisas velhas. E você precisa compreender que você jamais vai viver coisas novas se você não deixar as coisas velhas. Então Samuel estava tendo dificuldade de deixar o velho rei e receber o novo rei. Olha para quem está perto de você e diga assim: para de insistir. Para de insistir em um processo que Deus já virou. Ó, eu e você vamos continuar sofrendo enquanto insistirmos em um ciclo que Deus já fechou. Aqui ó, escuta, eu e você vamos continuar sofrendo enquanto estivermos insistindo em um ciclo que Deus já fechou.
Se Deus já encerrou o velho, se Deus já encerrou esse tempo de humilhação, de sofrimento, por que você está insistindo? Olha para quem está perto de você e diga assim: para de sofrer por insistir em um ciclo que Deus já fechou. O Senhor disse para Samuel: até quando você vai insistir em Saul? Até quando você vai insistir em Saul? Eu já não tenho mais nada com ele. Até quando você vai insistir naquilo, querido? Até quando você vai insistir naquilo, moça? Até quando você vai insistir naquilo, rapaz? Para de sofrer por insistir em um ciclo que Deus já fechou. Hoje o Senhor disse: André, profetiza no ministério a bênção, que eu sinto que é tempo do meu povo viver coisas novas a partir de hoje. Diga: pode mandar, Senhor. Eu sinto o cheiro de coisa nova. Eu sinto o cheiro de coisa nova. Eu sinto o cheiro de coisa nova. E aí Deus levanta Davi. Eu disse que Deus levanta Davi. E a Bíblia diz que a hora que Deus levanta Davi, Saul não gosta. E Saul começa a perseguir Davi. Não adianta. O velho sempre persegue o novo. Porque a Bíblia diz que o novo, ele estoura o odre velho. Então é muito difícil quem é odre velho engolir as coisas novas. Então quando você perceber que uma pessoa está tendo dificuldade de te engolir, é porque você é vinho novo. Olha para quem está do seu lado e diga assim: entenda. Eu sou vinho novo. Sou vinho novo. Odre velho não me suporta. Não me suporta. A Bíblia diz que só um odre consegue suportar o vinho novo, o odre novo. Amém. Então hoje o Senhor manda eu te dizer: quem for velho não vai suportar o que eu vou fazer na tua vida nesses últimos meses do ano de 2016. Quem é odre velho não vai suportar o que eu vou liberar na tua vida ainda nesse mês de novembro, ainda esta semana, porque eu, Senhor, não estou no tempo cronos e nem no tempo cíclico. O meu tempo é fora do teu tempo. Eu estou agindo no tempo kairos. Então ainda nessa semana eu liberarei coisas grandes sobre a tua vida, diz o Senhor. E aí Saul começou a perseguir Davi. Eu disse que Saul começou a perseguir Davi. E todas as vezes que Saul perseguia Davi, Davi resistia. Eu disse que Davi resistia, se esquivava. Mas gente, a perseguição foi ficando tão forte, que nem Deus estava suportando mais. Aí Deus diz assim para Davi: Davi, pode matar ele. Oi, Senhor, pode matar ele. Como assim? Você não percebeu que ele está te perseguindo demais? Está tentando matar você de tudo quanto é jeito? Pode matar ele. Eu vou te dar oportunidades para matar ele. Eu vou te dar para matar ele oportunidades. Eu vou te dar para matar ele oportunidades. E a Bíblia diz que Deus deu duas oportunidades maravilhosas para Davi matar Saul. Uma, Deus permitiu Davi ficar no quarto com Saul, ele dormindo já engatado no terceiro sono. A Bíblia diz que Davi estava no quarto. E outra oportunidade, Davi estava atrás de Saul quando ele estava fazendo cocô. Davi ali atrás. As oportunidades que Deus deu para ele matar Saul, aqui, as oportunidades que Deus deu para ele matar Saul, as duas oportunidades, ele disse para Deus: eu não toco nele. Mas Davi, eu estou mandando, não toco. Mas não toco. Eu estou mandando, desce o Senhor, mata o Senhor. Mas eu quero que você, maluco, o Senhor quer demais, não vou matar. Por que, Davi? Porque o Senhor permitiu o profeta Samuel derramar sobre a cabeça dele um óleo. O Senhor permitiu o profeta Samuel derramar sobre a cabeça dele um óleo. E eu não tenho o costume de tocar em quem o Senhor ungiu. Amém. Mas ele não presta. Então aí o problema é do Senhor e ele. Mas ele está fazendo um monte de coisa errada. Então o Senhor resolve essa parada com ele. Eu não tenho nada a ver, que não foi eu que ungi ele. Então o Senhor aí desce, já resolve esse BO. Depois o Senhor manda para mim uma coisa em inbox. Sabe qual é o nosso erro? É querer tocar em alguém só porque ela não presta, só porque ele não presta. Escuta, todos que estão aqui, quem foi que levantou? Deus. Quem foi que levantou? Deus. A Bíblia diz que muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. E os escolhidos que estão aqui foram escolhidos por quem? Deus. Você vai tocar, sua trouxa? Você fumou o que? Maconha? Davi disse assim para o Senhor: eu não me lembro de alguém que tenha tocado em ungido e ficou vivo para contar a história.
Então, se você quer tocar numa pessoa que Deus levantou, por favor, não me convida, eu não sou idiota. Amém. Olha para quem está perto de você e diga assim: ó, eu preciso te dizer. Eu preciso te dizer. Quem tocou em você? Quem tocou em você? Se lascou forte. Se lascou forte. Porque Deus peleja pela tua causa. Peleja pela tua causa. E a Bíblia relata que não adianta. Os teus inimigos vão cair sozinho, um por um. Amém. Davi estava na casa dele sossegado, enquanto Saul estava numa batalha terrível contra os amalequitas. A hora que Saul ficou sabendo que ele estava perdendo a batalha, ele colocou o cabo da espada na terra e se jogou na ponta da espada. Ele mesmo se matou, principalmente quando ele ficou sabendo que o filho dele foi assassinado. E você sabia que o filho de Saul era o melhor amigo de Davi? Olha como a vida é, né, gente? E Jonatas, que era o filho de Saul, ele sempre dizia para Davi: o dia que meu pai morrer, eu vou dividir o palácio com você, eu vou dividir o trono com você, eu vou dividir o meu reinado com você. A Bíblia diz que o que um sentia pelo outro era uma aliança na alma. Eu disse que era uma aliança na alma. Agora Jonatas é assassinado. Agora Saul, ele se mata. E a Bíblia relata que um amalequita que vivia de fim de guerra, vivia de coisas que sobrava da guerra, pegou a coroa de Saul, pegou o escudo e a manilha de Saul e foi até o palácio de Davi, dizer que foi ele que matou Saul, porque ele sabia que Saul era inimigo de Davi. Ele disse: se eu mentir que fui eu que matei Saul, então Davi vai me dar uma posição, Davi vai me dar uma posição. A hora que ele chegou lá dizendo para Davi que ele tinha matado Saul, sabe o que Davi fez? Matou ele. Mas que trouxa, morreu de trouxa, idiota, burro, jumento. Olha para quem está perto de você e diga assim: ó, Deus não trabalha em cima da mentira. Em cima da mentira. Davi pensou dessa maneira: eu que tive autorização de Deus para matar e não matei, esse endiabrado vai matar? Então sabe o que você precisa compreender? Deus não trabalha em cima da mentira. Amém. A verdade não foi feita para ficar escondida, uma hora ela vai aparecer. E aí você entende que Davi ocupa o trono de Israel. Eu disse que Davi ocupa o trono de Israel. E qual era a obrigação dele como novo rei? Matar tudo que tinha sobrado da casa de Saul. Então ele matava tio, tia, vô, vó, primo, prima, sobrinha, filho, neto, papagaio, cachorro, tudo. Matava, sogra também morria, também não era perdoada. Morriam todos. Eu disse que morriam. Ó, era mais ou menos assim, ó. A Dilma saiu, que na época governava a nação, era Saul. Então toda a família dele tinha que ser matada. Tirava, substituía o novo governante, matava todo mundo. Então nós vamos observar, quem estava governando o Brasil era a presidenta Dilma Rousseff, sim ou não? Sim. Ela saiu, ficou quem agora no lugar? Sim. Então, agora se fosse naquela época, o Temer tinha... O Temer já tinha que matar a Dilma, já tinha que matar já toda a toda a irmã, você já está quase falando isso, né? Tinha que matar toda a família da Dilma, tudo, porque era assim que funcionava. Eu disse que era assim que vamos largar a mão de ser maldosos, que agora já não é mais desse jeito. E aí você observa que Davi tinha um soldado por nome de Joabe, que o camarada tinha sangue nos olhos. Se ele fosse desse tempo, já ia ter uma facção do PCs ou comando vermelho, já ia dar tiro, explodir a casa bomba, coquetel molotov, explodir os ônibus nos assassinos, né? Já ia fazer essas coisas do terrorismo. Então aí você observa que Davi, ele junto com o soldado, exterminou todos. Exterminou todos. Vamos lá, junto o tio aqui. Exterminou todos. Mas teve um dia que Davi acordou bem-humorado. Escuta, eu disse que teve um dia que Davi acordou bem-humorado. Oi? Bem-humorado. Ele acordou tão bem-humorado, tão bem-humorado, tão bem-humorado, mas tão bem-humorado que ele queria abençoar alguém. Ele queria abençoar alguém. Mas não era assim abençoar alguém. Ele queria abençoar alguém da casa de Saul, que foi um dos seus maiores adversários. Agora, para você acordar querendo fazer o bem para alguém que a vida toda tentou te destruir, gente, você não tem que acordar só bem-humorado, você tem que acordar engolindo os ursinhos carinhosos para querer fazer tanto bem. E a Bíblia diz que ele acordou querendo fazer tão bem, eu disse tão bem, que ele começou a vasculhar. Sobrou alguém da casa de Saul? Sobrou alguém da casa de Saul? O exército dele disse assim: ó, como é de costume, nós assassinamos todos. Nós assassinamos
Todos. Mas não tem como vocês procurar aí no Face, no Twitter, aí no Orkut, uma coisa mais antiga, para ver se não sobrou. Não, o que a gente pode fazer é o seguinte: tinha um camarada que trabalhava para a casa de Saul. Aqui, ó. Tinha um camarada que trabalhava para a casa de Saul. O nome dele é Ziba. Talvez ele tenha uma informação a mais que nós. Então chama ele. Aí Ziba chegou. Rei, magistrado, majestoso, magistation. O rei mandou me chamar. Escuta, para levantar, para com isso, escuta. Sobrou alguém da casa de Saul. Gente, eu juro, eu não sou da casa de Saul, cara. Eu não sou, não adianta mandar me matar, eu não sou, eu trabalhei lá, eu não. Cara, tô uma sandália na tua cara. Ninguém está falando que você é da casa de Saul. Nós sabemos que você trabalhava lá. Por isso que estamos perguntando: sobrou alguém de lá? Então, não é aquela coisa que diz: nossa, como sobrou. Mas o neto dele ainda vive. Mas não se preocupa, ele não ameaça o trono. Ele não ameaça o trono. Porque ele é aleijado, tão desgraçado, gente. Pensa na pessoa desgraçada com força até o 10. É esse, gente, desgraçado, desgraçado, desgraçado. Muito desgraçado esse cara. Muito desgraçado, todo trabalhado na desgraçada. Então, tudo, ele não vai ameaçar o trono, ele não vai ameaçar nada, não precisa matar. Não estou querendo matar ele. Eu só quero saber onde ele está. Pronto. Só para você ver como ele é desgraçado, ele está lá em Lodebar. Lodebar era um lugar onde você jogava todo o lixo da sociedade. Então, se tinha alguém que precisava ser exterminado da sociedade, levava para lá. A hora que a pessoa chegava em Lodebar, o documento dela era rasgado, CPF, RG, título de eleitor, era tudo. Você entrava e ficava lá no esquecimento. Tipo, a tua filha começou a dar muito trabalho, você queria exterminar a tua filha, mandava para Lodebar. A tua sogra estava dando trabalho, se metendo no seu casamento, pegava sua sogra e mandava para Lodebar. Então, assim, todo mundo que você queria apagar da história, você mandava para Lodebar era um lugar onde morava a galera que passava fome, que mendigava. Tanto é que eu fiz um estudo, as casas em Lodebar não tinha porta, era uma miséria total. Depois eu fui fazer uma pesquisa e é comprovado que um animal era incapaz de viver em Lodebar por uma semana. Porque a epidemia era tão grande, era tanta doença lá, que ninguém conseguia sobreviver. Então esse da casa de Saul, aleijado, que era o neto de Saul, filho de Jonatas, melhor amigo de Davi, ele foi mandado para lá. E ele ficou na casa de um mendigo por nome de Maquir. Agora imagina, um mendigo fazendo favor para um camarada que o vô dele tinha sido rei, o pai dele tinha sido príncipe. Imagina, estava lá. A hora que Davi ficou sabendo que esse rapaz aleijado, por nome de então, tem algumas pessoas que falam Mefibosete, eu já vi pregadores falando Mefibosete. Para mim não errar, eu vou chamar ele de Mefi. Não, você vai falar inteiro, não vou falar coisa nenhuma. Quando você for pregar essa palavra, você fala do jeito que você quiser. Agora eu estou contando a mesma coisa, eu estou contando uma coisa que não entra na tua cara, que eu vou ficar no Mefi. E aí você começa a observar que o Mefi já morava lá, já em Lodebar, e era lá mesmo que ele se ajeitava. Aí Davi disse assim: escuta, manda a minha carruagem buscá-lo. Manda a guarda real entrar com a carruagem, porque lá o local é perigoso. Talvez alguém queira atacar. A hora que o exército de Davi entra em Lodebar, a carruagem entra, não houve citações, não houve comentários de que a carruagem de Davi, o exército de Davi, tinha passado por aquela cidade antes daquele dia. E a hora que o exército entrou, a carruagem entrou, eles foram direto para a casa de Maquir. E a hora que eles apareceram na casa de Maquir, perguntando sobre o neto de Saul,
sobre o neto de Saul. Eu creio que Maquir na mesma hora deu um toque para o Mef já saiu arrastando, não tinha cadeira de roda elétrica, já saiu se arrastando, e o exército saiu tratando se fosse um Pokémon GO, já foi pegando, a hora que catou, colocou na carruagem, levou. A hora que levou ele para o palácio, e ele chegou perto do rei Davi, escuta, a hora que ele chegou no palácio, perto do rei, a Bíblia diz que ele já estava no chão, e ele se curvou ainda mais. Eu fico imaginando como uma pessoa que já está no chão se prostra mais. E a Bíblia diz que ele ainda conseguiu se arrastar mais. E ele disse assim, ó: quem és tu, ó rei, para se lembrar de um cão morto tal como eu? Quem és tu, ó rei, para se lembrar de um... Talvez essa frase não tenha tanta força para você, porque você não estudou essa palavra. Mas cão morto era uma forma de você humilhar uma pessoa a ponto da pessoa querer te matar. Imagine a maior ofensa naquele tempo. A maior ofensa que existia naquele tempo era chamar alguém de cão morto. Então, se você chamasse alguém de cão morto, já ficava preparado para trocar tiro, porque era a pior ofensa que você podia fazer. Então o Mef, ele chega até o rei Davi e diz assim, ó: quem és tu, ó rei, para se lembrar de um cão morto tal como eu? Então não era o rei que estava chamando ele de cão morto, ele mesmo estava se intitulando cão morto. Escuta, ele mesmo estava se intitulando cão morto. Ele mesmo estava se intitulando cão morto. Davi disse assim, ó, pode erguer a tua cabeça, pode erguer o teu peito, porque eu decidi te adotar. Eu decidi colocar o meu nome em você e te tratar a partir de hoje como se fosse o meu próprio filho. A partir de hoje você vai se vestir como um rei, você vai se calçar como um rei, vai comer como um rei e vai sentar na mesa do rei como todos os meus filhos. A partir de hoje, em todas as refeições, você se assentará comigo e todos saberão que a partir de hoje você se tornou o meu filho. Davi chama a guarda e diz assim, e o palácio de Saul? E a herança de Saul? E o meu amigo Jonatas? Todos os bens que ele tinha, a herança, cadê a herança dessa família, dessa casa? Porque comigo não está, eu não peguei nada daquela de Saul. Cadê toda a grana do vô desse menino? Cadê todo o dinheiro do pai desse menino? Então, o que trabalhava para eles é que ficou administrando os bens. E quem que é? Ziba. Manda ele voltar aqui de novo. O pobre. O Mef ali, mais ou menos onde está o pastor Fernando, Ziba já entra assim, ó: o rei já mandou chamar eu de novo? O rei diz assim, você conhece ele? Então, ele que eu estava falando pro rei, que você falou para mim que era desgraçado, tão desgraçado. Não, que nada a ver. Uma gente boa, gente, uma gente boa, coisa, sempre ia lá, né? Ia lá visitar, levava um McLanche feliz, tal, tudo pra ele. Então, escuta, eu fiquei sabendo que você está administrando toda a herança dele, enquanto ele está passando fome em Lodebar. Não é bem assim também, gente. É muita grana, era muito dinheiro, ficou todo aquele dinheiro avulso, aquele dinheiro solto. Aí eu falei assim, olha, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer esse sacrifício, eu vou ser rico. Então assim, sou eu que estou movimentando as contas mesmo, sou eu que estou andando com os carros importados mesmo. Ninguém queria aquela grana, ninguém queria. Eu falei assim, então eu vou pegar essa grana para mim, eu já vou administrar. Então chega, a partir de hoje toda essa herança você vai devolver para ele, porque ele é dono de tudo isso. Aleluia, porque não é você que ficou com toda a grana. Eu não posso ficar nem com o dia, você vai ficar com nada. Já viveu bem quanto podia, agora eu estou devolvendo tudo a ele. Eu estou devolvendo tudo a ele. Eu estou devolvendo tudo a ele. Diga comigo, restituição. Restituição. Existe.
Existe. Mais uma vez, restituição. Restituição. Existe. Existe. Diga comigo, Senhor, Senhor, eu creio. eu creio. Amém. Essa Aleluia. história se torna uma das mais lindas no Velho Testamento, tudo porque aquele dia Davi acordou bem. Humorado. Não escutei. Tudo acontece porque aquele dia Davi acordou bem. Humorado. Se aquele dia Davi não tivesse acordado, Bem humorado. ele teria sentido vontade de abençoar alguém da família do seu adversário? Não. E é agora que eu começo a pregar. E é agora que eu quero trazer para você a ideia de que Deus não tem feito grandes coisas na tua vida porque você tem dificuldade de acordar. Bem humorado. Como pode ser triste um coração que serve ao Senhor? Como pode você ter essa cara de Exu se você é uma pessoa que fala que vai para o céu? Como pode eu e você, que somos cidadão da Nova Jerusalém, acordar amaldiçoando meio mundo? Essa história linda só ocorre porque aquele dia Davi acordou Bem humorado. A paz, ela não pode depender daquilo que acontece ao nosso exterior. A paz, ela tem que ser um resultado do que nós vivemos dentro de nós. Então o Senhor manda eu te dizer, coisas grandiosas não têm acontecido na tua vida, porque você nunca está bem. Nunca está bem-humorado, nunca está feliz, nunca está contente, nunca está satisfeito. E a miséria do crente é a insatisfação. A Bíblia diz que Eva tocou no fruto proibido porque já estava com certeza insatisfeita com os outros frutos. Tanto é que o dia que ela olhou para a árvore proibida, ela achou aquele fruto agradável, achou aquele fruto desejável, achou os olhos dela mudou. Sabe por quê? Porque já estava insatisfeita com os outros frutos. A tua insatisfação, o teu mau humor, o teu descontentamento está levando você ao fracasso. Olha para quem está perto de você e diga assim, pelo amor de Deus, Pelo amor de Deus. melhora essa cara. Melhora essa cara. Como é que eu e você queremos viver dias grandiosos? Como é que eu e você queremos viver semanas de vitória, se nunca nós estamos bem? Nunca estamos contentes, nunca estamos alegres, nunca estamos dispostos a cantar um hino e exaltar ao Senhor com uma oferta. Hoje o Senhor manda eu te dizer, enquanto você não começar a se levantar melhor, Amém. as coisas não vão acontecer. O dia se torna um dia de sucesso quando eu me levanto pela manhã decidido fazer o meu melhor. O dia se torna um dia de vitória quando eu me levanto pela manhã disposto a fazer o meu melhor. Amém. Agora, como é Aleluia. que você quer viver dias grandes se levantando meio-dia? A Bíblia diz assim que dormir demais empobrece. Amém. Desperta tu que dormes e Cristo te esclarecerá. Hoje o Senhor manda eu te dizer, vai se reorganizar, porque eu preciso mudar a tua história ainda essa semana, diz o Senhor Jeová. Amém. Aleluia. Então a Bíblia relata que aquele dia ele acorda bem-humorado, ele diz que ele acorda bem-humorado. E aquilo fez toda a diferença, sim ou não? Sim. A Bíblia diz que é melhor você viver numa casa com goteira do que numa casa com uma esposa mal-humorada. Porque homem mal-humorado é terrível. Mulher é um demônio que não existe no inferno. Uma mulher mal-humorada, você olhou para a cara dela, se você não tiver unção, você corta os pulsos. E a Bíblia diz, é melhor morar numa casa com goteira do que numa casa com uma esposa mal-humorada. Sabe, você já morou numa casa com goteira? Eu já morei. Morar numa casa com goteira é um inferno, porque quando chove todo mundo na casa perde a paz. E quando é a família grande, em casa nós somos em 4 irmãos, o pai distribui bacia na mão de cada um, faz todos correndo com as bacias, ninguém dorme a noite inteira, porque o negócio não é colocar a bacia debaixo da goteira, é ficar trocando aquela macumba quando a chuva não para. Eu me lembro, já fico até meio bolado. É um saco morar numa casa com goteira. A Bíblia diz que é melhor do que morar numa casa com uma mulher mal-humorada. Agora, se a Bíblia diz que pior coisa é morar numa casa com uma mulher mal-humorada, quem é que tem vitória acordando com você, Exu, todo dia? Né? Porque você olha pro teu marido, você não sabe se você dá bom dia ou diz, volta pro pão, carne louca.
Sabe o que você precisamos entender, irmãos? Que nós não podemos entregar o controle das nossas emoções por causa de uma dívida que não foi paga. Amém. Eu e você não podemos entregar o controle das nossas emoções por causa de uma pessoa que não gosta da gente. Amém. Você acredita que tem gente que tem a capacidade de perder o equilíbrio emocional por causa de uma foto no Face? Verdade. Como pode você permitir a mensagem de uma pessoa no WhatsApp te botar no céu ou no inferno? Você é doente, você precisa se tratar. Ah, mas essa pessoa me irrita, bloqueia ela. Ah, mas eu gosto de ver as coisas dela, então toma aí, para você largar você besta. Como você pode deixar o teu humor mudar por causa de uma publicação de uma pessoa que nem fez parte da tua história? Olha para quem está perto de você e diga assim: não dê capacidade. Não dê Para capacidade as pessoas para as pessoas mudar o teu humor mudar o tempo. durante o dia. Por isso que todo dia eu dobro os meus joelhos e eu peço para Deus paz. Escuta, todos os dias eu dobro os meus joelhos e eu digo que eu peço para Deus Paz. porque a Bíblia diz que a paz, ela guarda os meus sentimentos e o meu coração em Cristo Jesus. Amém. Então quanto mais paz eu tiver, mais guardado estará o meu coração e os meus sentimentos. E dificilmente alguém vai conseguir mexer com o meu humor por a publicação do inferno que seja. Vai mandar um texto desse tamanho para mim no WhatsApp. Eu, meu filho, aqui ó, manda pro Batman, desse lado aqui ó, que ele te responde. Agora você, perdendo o teu equilíbrio, deixando pessoas mexer com o teu humor. A Bíblia diz que Davi foi autor, precursor de uma linda história no Velho Testamento, porque ele acordou. Ele acordou. Bem-humorado. Faça um teste. Comece a partir de hoje exercitar, acordar. Bem-humorado. E você vai ver o que Deus é capaz de fazer por você. Amém. Olha para quem está perto de você, diga assim: se resolva. Se resolva. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E a Bíblia relata que por ele acordar bem-humorado, ele decidiu abençoar alguém da casa de... Só tem a capacidade de ser bênção na vida de alguém quem é bem-humorado. Só tem a capacidade de ser um abençoador quem é bem-humorado. Nunca espere nada de uma pessoa mal-humorada. Nunca espere nada de uma pessoa amargurada, de uma pessoa rancorosa. Sabe por quê? Porque não pode correr águas limpas de uma fonte suja. Davi acordou bem-humorado e ele decidiu abençoar o rapaz. Ele decidiu abençoar o rapaz da casa de Saul, da casa de Saul. O nome dele era Mefi. Por sua conta o resto. Ele era filho do melhor amigo de Davi, por nome de Jonatas, e era neto de um dos maiores perseguidores de Davi, que era Saul. Então escuta, se o vô dele era rei e o pai dele era príncipe, escuta, se o vô dele era Rei. o pai dele era Príncipe. ele fazia parte da família real, sim ou não? Sim. O pai dele morrendo, quem se tornava rei? Rei. O pai dele morria, quem tornava rei? Ele. O vô dele morrendo, quem tornava rei? Pai. Ó, o vô morria, o pai, o Jonatas se tornava Rei. e o Mefi se tornava. Príncipe. O Jonatas morrendo, o Mefi se tornava Príncipe. Então ele estava predestinado a reinar, sim ou não? Sim. Ele estava predestinado a reinar, sim ou não? Sim. Mas você sabia que o dia que o vô dele se matou e o pai dele foi assassinado, a babá foi correr com ele na batalha, porque os adversários começaram a matar todo mundo. A babá catou ele no colo e começou a correr com ele. A hora que ela viu que ela não tinha mais condições de correr com ele, ela jogou ele para o alto. A hora que ele caiu, ele quebrou as duas pernas e se tornou aleijado, porque ele tinha se tornado um peso para a babá, e ela, para salvar a vida, jogou ele. Quebrando as pernas, a vida dele sofreu uma interferência, e ele que nasceu predestinado a ser rei, ele que nasceu predestinado a ser Rei. teve a sua história interrompida. Escuta, ele que nasceu predestinado a ser Rei. teve a sua história Interrompido. teve a sua história e Interrompido. foi parar em Lodebar, onde só morava mendigos. Um camarada que tinha nascido para Ser rei. Agora imagina ele contando para todos os mendigos lá em Lodebar: você sabia que meu avô era, Rei. meu pai era? Príncipe. E o outro falou: e você e eu, né? O Bozo. E você é uma pedra de craques gigantesca, né? Como pode o teu avô sendo
Rei. O teu pai sendo Príncipe. você aqui. Então ele não podia nem contar do que ele tinha a capacidade de ser, por causa da situação que ele estava. Então você começa a observar que ele passou 20 anos em Lodebar. 20 anos. Chegou um tempo que ele até tinha esquecido que o vô era Rei. o pai era Príncipe. e que ele tinha nascido para reinar. Porque a história dele foi interrompida drasticamente. E agora ele estava imperfeito. Ele estava completamente impossibilitado de assumir qualquer trono. Então você observa que toda vez que uma história ela é interferida, ó aqui ó, toda vez que uma história ela é Interferida. toda vez que uma história ela é, Interferida. os psicólogos chamam isso de trauma. Só o trauma tem a capacidade de interferir a história de um ser humano. Eu disse que só o trauma tem a capacidade de interferir a história de um Ser humano. E sabe o que é trauma? Trauma é tudo aquilo que acontece de maneira tão agressiva, tão forte na tua vida, a ponto de mudar o destino que você estava tendo, a ponto de mudar o percurso da tua vida. Uma garota que é molestada aos 4, 5 anos, vai ter o futuro que Deus planejou para ela? Dificilmente, se não for tratado. Sabe o que eu e você precisamos entender? Que grandes coisas nós estamos perdendo por causa de situações que nós passamos. Trauma é quando você é exposto a uma situação que você não estava preparado. Trauma é quando um mal é feito para você, ou quando um bem era para ter sido feito e não foi. O trauma ele pode ser caracterizado como um machucado na alma. É aquela dor impossível de ser curada com remédio ou com injeção, porque ela está na alma. E aí eu quero dizer, quantas pessoas que estão aqui essa noite não tiveram seu casamento interrompido, não tiveram a tua profissão interrompida, o teu ministério interrompido por causa de algo que você passou naquela igreja? Toda situação forte que eu passo, que interfere na minha história, eu posso chamar isso de Trauma. eu posso chamar isso de Trauma. E o trauma daquele rapaz só aumentava. Eu disse que o trauma dele só Aumentava. porque o primeiro trauma dele era físico. Escuta, eu disse que o primeiro trauma dele era Físico. Ele tinha o físico que toda pessoa sonhou? Não. Ele tinha característica física que todo rapaz desejou? Não. Porque eu nunca vi uma pessoa dizendo, nossa, meu sonho é ser aleijado. Sabe, cadeirante mesmo? Se arrastar pelo chão mesmo, não poder andar. Ai, meu sonho é ter um filho aleijado. Eu nunca vi ninguém dizendo isso. Ai, o meu sonho é nascer com um problema físico, é o meu netinho nascer com um problema físico. Então você percebe que o físico dele não era do jeito que ele queria. Sim ou não? Sim. Não era do jeito que ele queria. E toda vez que eu tenho um físico que não me agrada, eu tenho um trauma. Toda vez que eu não me aceito fisicamente, eu tenho um trauma. Escuta! Toda vez que eu não me aceito, eu tenho um Trauma. Talvez isso para você é uma besteira. Sabe por quê? Porque você não tem o peso que ela tem. Você não tem o cabelo que ela tem. Você não tem o tamanho do nariz que ele tem. As orelhas de abano que a outra tem. Ah, isso não tem nada a ver. Não tem nada a ver porque você não tem esse tipo de problema. Vocês não têm ideia quantas meninas estão sofrendo de bulimia no Brasil porque olham para o espelho e se veem gordas. Você não sabe quantas garotas estão se cortando com estilete na escola porque não tem o cabelo que desejava, não tem os seios que deseja, não tem as pernas que deseja. O número de jovens que estão se cortando aumenta. E quando o jovem começa a se cortar, ele não quer se matar, ele quer apenas diminuir a dor e a frustração que ele sente por dentro. E aí você começa a observar que uma aparência física pode não mexer com você, mas com algumas pessoas, tem pessoas que não conseguem viver em sociedade, tem pessoas que não conseguem sair com a família, porque não se aceitam fisicamente. Hoje em dia, os deficientes, os portadores de necessidades especiais, eles têm prioridade em muita coisa, sim ou não? Sim. Tem ajuda do governo, sim ou não? Sim. Tem até as Paralimpíadas, para quem é portador de necessidade física. Agora, naquela época, a pessoa se tornava um lixo. Então a aparência física dele era um trauma.
Eu disse que a sua aparência física era um. Trauma. O primeiro trauma era físico. Eu disse que o primeiro trauma era Físico. O primeiro trauma era Físico. o segundo trauma familiar. Por que familiar? Porque em um único dia ele perdeu o vô, ele perdeu o pai, ele perdeu a mãe, ele perdeu os tios, ele perdeu a família dele inteira em um único Dia. dia. Agora imagina, você volta agora para a tua casa e você tem dificuldade de abrir a porta do teu apartamento ou da tua casa porque os corpos da tua família estão tudo ensanguentado do outro lado. Imagine você começar a receber uma ligação atrás da outra que toda a tua família morreu. O segundo trauma dele era familiar, porque ele perdeu em um dia toda a sua família. Não escutei, toda a sua Família. E tem pessoas aqui que sofrem o mesmo trauma. Como assim? Pior do que perder uma família em uma morte física é perder uma família viva. Não entendi, pastor, eu vou te explicar. É quando a tua mãe e o teu pai decidem deletar você da vida deles. É quando a tua irmã e o teu irmão, por causa da tua cunhada e do teu cunhado, já não fala com você há 5 anos. Só quem já perdeu a família viva sabe a dor que é. De você conseguir ver notícias da tua família pelo Face da tua amiga, porque o teu Face a tua família todinha bloqueou, porque eles não te suportam. Sabe qual é a dor de todos os anos você passar um Natal sozinho porque a tua mãe não gosta de você? O teu pai não gosta de você, e o teu irmão e a tua irmã, por causa do teu cunhado e da tua cunhada, já não fala com você há 5 anos. Você não sabe o trauma que é para uma pessoa que não tem a oportunidade de viver em família. E tem pessoas aqui no nosso meio que enfrentam esse trauma. Você perdeu a tua família, e não foi em acidente, não foi assassinada. Você perdeu a tua família numa discussão que teve no teu aniversário. Perdeu a tua família numa briga que teve numa festa de casamento. E há anos, você de cara virada, teu irmão de cara virada, teu pai de cara virada, perdeu a família. E esse trauma dentro de você interferiu em tudo que é teu. Primeiro trauma físico. O segundo trauma familiar. O terceiro trauma que aquele homem tinha, emocional. Eu disse... Emocional. Eu não entendi, eu disse... Emocional. Por que emocional? Porque uma pessoa que não se aceita fisicamente, uma pessoa que perdeu toda a sua família, sente alegria? Não. Júbilo? Não. Contentamento? Não. E tem pessoas que sofrem traumas emocionais aqui. O que é trauma emocionais? Você não sabe qual foi a última vez que você deu um sorriso verdadeiro. Você não sabe qual foi a última vez que você acordou alegre, dizendo: nossa, hoje o milagre vai acontecer. Sabe quando há tempo você está acordando mal? Cada dia que passa parece que você está vivendo um inferno. Sabe quando um abismo chama outro? Sabe quando a gente começa a ir de mal a pior? Sabe quando todos os dias para você é a mesma coisa? Um trauma emocional. É quando você já não tem mais alegria, você não tem mais satisfação, você não tem mais felicidade. Vamos ser verdadeiros? Para você agora, de tudo que você passou, para você agora tanto faz, tanto fez. Você se tornou até insensível. Não importa o hino que cante, não importa a palavra que pregue, os seus olhos nem mais marejados fica. Você já está cansada. Trauma físico, trauma familiar e trauma emocional. E o quarto trauma que esse rapaz tinha, social. Porque uma pessoa que passou por tudo isso, tinha facilidade de fazer amizade? Não. Tinha facilidade de sair para passear? Não. Quantas pessoas já não têm mais prazer de ir para um shopping? Não tem mais prazer de comprar um perfume? Quantas pessoas que estão no nosso meio não têm mais prazer de ir no cabeleireiro se arrumar? Sabe por quê? Foi acontecendo tantas coisas na sua vida, vamos conversar aqui? Foi acontecendo tantas coisas na tua vida desde 2015, que você perdeu até o sentido de querer ser feliz. Sabe, sair com os amigos, para um boliche, para um rodízio, para comer um lanche, até isso você perdeu. Por você ficava o dia inteiro dentro do teu quarto, internado no celular. Sabe por quê? Porque agora você pegou a internet como uma fuga. Porque ali você pode ser o que você nunca conseguiu ser na vida real. E aí você observa o camarada com trauma social. Não tinha mais prazer de sair, não tinha mais prazer de passear, porque vivia em uma situação precária. E eu vou dar o quinto trauma para ele: trauma espiritual. Porque quem é que, não se aceitando fisicamente, perdendo a família, não sentindo alegria nem felicidade, não tendo prazer, mas para ter uma vida na sociedade, vai ter força para buscar Deus? Vai ter força para jejuar? Vai ter força para consagrar? Então o trauma que ele tinha era físico, familiar
emocional, social e espiritual. Ele estava vivendo um anulamento em Lodebar. Lá em Lodebar, ele era mais um que não tinha identidade, que não tinha essência, que não tinha nada. Ele estava na terra da omissão, na terra do esquecimento, até o dia que o rei acordou. Até o dia que o rei acordou e decidiu resgatar a história de um homem que já tinha perdido, e decidiu restaurar a história perdida de um homem. Não, você não entendeu. O rei acordou tão bem que decidiu resgatar a história de um rapaz que já tinha perdido. Hoje o Senhor disse assim: André, pega o microfone e diga para o Ministério a Bênção que hoje eu me levantei. Diga para o Ministério a Bênção que eu sou o rei desse povo e hoje eu levantei. E eu decidi mexer na terra de Lodebar e restaurar a história de muita gente que está aqui. Diga para este povo que eu decidi mexer em Lodebar e resgatar a essência, resgatar a identidade, resgatar os projetos, resgatar os objetivos, resgatar a história de muitos que estão aqui. Então hoje eu vim cheio do Espírito Santo. Hoje eu vim cheio da graça do Senhor. Hoje eu vim virado na misericórdia para declarar em cima desta palavra que o rei hoje se levantou bem-humorado, e ele manda eu te dizer: eu decidi chacoalhar Lodebar, eu decidi chacoalhar Lodebar, mas eu vou resgatar a tua história, eu vou resgatar a tua identidade, eu vou resgatar a tua essência, eu vou resgatar os teus projetos, eu vou resgatar os teus objetivos, eu vou resgatar as suas metas, eu vou resgatar o teu mistério, eu vou resgatar a tua família, eu vou resgatar as suas emoções, eu vou resgatar a tua alegria, eu vou resgatar a tua felicidade, eu vou resgatar o teu prazer de viver, porque hoje será um divisor de águas e a tua história eu vou virar, diz o Senhor. Amém. Então você começa a observar que o rei levantou decidido a abençoar. O rei levantou decidido abençoar. E hoje o rei está aqui para fazer a mesma coisa. Para fazer a mesma coisa. A hora que ele chegou perto do rei, ele disse: quem é este cão morto? Quem é este cão morto? Ele já não se sentia importante. Para ele se auto-intitular cão morto, ele mesmo já não se valorizava. E quantos não vieram aqui essa noite do mesmo jeito? Você já não olha para você como você olhava antes. Você já não se dá o devido valor. Você já não se respeita. Você já não se admira. Você já não se sente mais alguém na história. E hoje o rei manda eu te dizer: estou botando meu nome em você. Eu vou trocar as suas vestes. Aleluia. Eu vou trocar as suas sandálias. Eu vou trocar o teu alimento. Eu vou trocar a tua bebida. E eu vou colocar você assentado e assentada na mesa. E todos aqueles que estavam vivendo com o que era teu vai ter que devolver antes deste culto acabar. Todos aqueles que estavam segurando o que é teu vai ter que devolver antes deste culto acabar. Porque eu vejo as mãos do Senhor escrevendo no teu peito restituição. Então pode começar a adorar, pode começar a exaltar. Eu não sei você, mas eu já estou sentindo a presença dele neste lugar. E o Senhor manda eu te dizer: você pode me adorar, você pode me exaltar, você pode me glorificar. Eu estou abalando Lodebar, eu estou chacoalhando Lodebar. Os moradores de Lodebar vão ter que saber que aí dentro se esconde um príncipe, aí dentro se esconde uma princesa, aí dentro se esconde um monarca, aí dentro se esconde o filho do rei, aí dentro se esconde alguém de alta patente. Hoje o Senhor manda te dizer: quem não deu nada vai ter que ver aonde eu vou te colocar a partir de agora. O meu espírito já
diz o Senhor. Aleluia. Diga comigo: os meus traumas passados não irão impedir o meu futuro. Aleluia. Ele nasceu para ser rei. Ele nasceu para ser rei. E a história dele foi interrompida por causa de uma queda. A história dele foi interrompida por causa de uma queda. Hoje o Senhor manda eu te dizer: eu não permitirei uma queda tua Amém. destruir toda a tua história. Aleluia. Eu marquei este encontro com você hoje aqui. Amém. Aleluia. E as decepções passadas não vão estragar o teu futuro. Amém. Os traumas passados não vão impedir a tua conquista. Todas as suas quedas eu irei tratar hoje aqui. Sabe quando a gente olha pra gente e a gente diz assim: se eu não tivesse passado por isso e por isso e por isso, eu não tinha me tornado o que eu me tornei. Se eu não tivesse passado isso, isso, isso naquela outra igreja, eu não estaria dando tanto trabalho nessa. Se eu não tivesse passado por uma traição com o meu ex-marido, eu não estaria sofrendo tanto com esse meu esposo atual. Sabe quando as quedas passadas estragam o nosso futuro? Sabe quando as decepções passadas impedem as nossas conquistas? Sabe quando eu e você sofremos interferências que nos leva a ter uma vida triste, angustiada, uma dificuldade de nos aceitar, de nos valorizar? Só tem valor o que a gente valoriza. E você precisa se valorizar aqui essa noite. Amém. Hoje o Senhor manda eu te dizer: se prepara nessa terra do esquecimento. Eu estou mandando a minha carruagem te buscar. Você vai ouvir alguém gritando na terra da fome: o rei mandou te chamar. 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 20 anos para ter a história restaurada. O Senhor manda eu te dizer: eu não tenho pressa, eu tenho tempo determinado. E o tempo de se lembrar de você é hoje. Aleluia. Se coloca de pé. Abre as suas mãos. Feche os teus olhos. O Senhor mandou te dizer: me apresenta o teu trauma essa noite. Me apresenta o que é que aconteceu na tua vida que interferiu em toda a tua história familiar, emocional, conjugal, espiritual, profissional. O que é que aconteceu? Você sabia que ele tinha 5 aninhos quando ele sofreu aquela queda? Se você se lembra de algo que aconteceu na tua vida quando você tinha 5 aninhos, isso tem nome: trauma. Se você se lembra de algo que aconteceu na tua vida com 6 aninhos, 7, 12, 15, sabe quando eu e você passamos por situações que interferem em tudo? E hoje você tem dificuldade de lembrar do que aconteceu sem chorar? Hoje se tornou essa mulher amarga, esse homem estúpido e essa pessoa com dificuldade de prosperar, por causa de um baque tão forte que você viveu lá atrás, que até o dia de hoje você não conseguiu superar. Esse culto é para você.
Hoje o Senhor mandou te dizer: você é capaz de apresentar para mim o seu trauma, seja ele físico, familiar, emocional, social, espiritual, seja lá o que você tenha enfrentado, se marcou você profundamente, a ponto de ter atrapalhado a tua história. É momento de Deus curar e sarar você disso. Você não pode se esconder, você não pode ser omissa, está entendendo? Aqui ninguém é melhor do que ninguém. E eu não sou mais curado dentro dessa igreja só porque eu estou com o microfone na mão. Talvez os meus traumas sejam maiores que o teu. O Senhor não procura pessoas perfeitas, o Senhor procura pessoas disponíveis, que queiram ser curadas, transformadas e saradas. Se existe algum trauma, se existe alguma situação que você tenha enfrentado ou tenha passado, que interferiu em toda a tua história, interferiu diretamente na tua vida, se você foi marcado, se você foi marcada por algo que aconteceu lá atrás, faz um favor para Deus e para você. Sai do teu lugar e vem aqui na frente. Deixa eu orar por você. Onde está a primeira pessoa que decidiu entrar na carruagem do rei? Não precisa vir bancando o forte. Você tem liberdade de vir chorando, você tem liberdade de vir adorando, você tem liberdade de vir se rendendo aos pés do Senhor. Enquanto você vem, que esse louvor represente a minha e a tua alma perante aquele que é capaz e poderoso para fazer infinitamente mais do que eu e você pedimos, pensamos ou imaginamos. Dê mais um passo para frente e entregue para Deus agora, Mefibosete. Entregue para Deus agora, Mefibosete.